aluno, olá, aluna. Tudo bem por aí? Espero que sim, todo mundo se cuidando em casa, né? Eu sou a professora Aline, sou professora de História e eu tô aqui para te auxiliar em seus estudos em casa. Então vamos lá? Para começar, nós vamos recordar o que você aprendeu na videoaula anterior. Tá? Então, você aprendeu vários assuntos, eu vou falar um resuminho aqui só para você relembrar. Você aprendeu sobre o modo de vida nas primeiras comunidades humanas, em que as pessoas viviam da caça e da coleta de alimentos. Aprendeu que as primeiras migrações ocorreram devido à necessidade de alimentos, ou seja, quando os alimentos disponíveis em um lugar acabavam, as comunidades humanas se deslocavam para outro lugar em busca de alimentos. Aprendeu que os primeiros movimentos migratórios partiram da África para os demais continentes e que esse não foi um processo rápido e nem em linha reta, sendo marcado por muitas idas e vindas. Por fim, você aprendeu as teorias sobre o povoamento do continente que habitamos, o americano. Isso teria ocorrido quando um frio muito intenso congelou a água entre a Ásia e a América, formando uma espécie de ponte que possibilitou a vinda de pessoas para a América. Então, eu vou mostrar aqui no mapa para vocês, ó, o pedacinho, que não era tão pequeno assim, né, que congelou, é esse aqui, ó, que liga a Ásia à América, chamado Estreito de Bering. Você pode ver no seu mapa, lá do seu livro, lá na página 25, né, que você vai poder visualizar bem como que foi essa passagem, né, qual a localização desse estreito que as pessoas passaram quando houve esse congelamento. Tem também alguns pesquisadores que afirmam que também houve deslocamentos humanos da Oceania para a América do Sul, possibilitados pela utilização de pequenos barcos. Então seria aqui, ó, deixa eu mostrar no mapa novamente para vocês, ó. Então essas pessoas teriam partido da Oceania para a América do Sul, utilizando pequenas embarcações muito simples. Então são basicamente essas duas teorias que são defendidas hoje sobre o povoamento da América, tá? Agora, nessa parte do capítulo 2, você irá aprender sobre as migrações no Brasil do passado. Para isso, você vai pegar o seu livro didático e o seu livro de atividades, pois nós vamos utilizar os dois. O Brasil, ele é um país que recebeu imigrantes de vários lugares do mundo. Cada povo que chegou aqui trouxe elementos de sua cultura e também encontrou elementos culturais de outros povos. Uma das características culturais que percebemos com maior facilidade é a língua. No Brasil, a principal língua falada é a língua portuguesa. Mas por quê? Por que você acha que nós falamos português em nosso país? Há mais de 500 anos, os portugueses chegaram ao território brasileiro. Para realizar as viagens marítimas de Portugal até aqui, eles utilizaram embarcações conhecidas como naus ou caravelas. Lá na página 27 do seu livro, você poderá observar um azulejo de origem portuguesa na qual foram pintadas essas caravelas. Então você pode estar se perguntando, mas professora, por que os portugueses pintaram caravelas nesse azulejo, né? Tanta coisa para pintar. Então o que seria a explicação para isso? Porque as caravelas, elas fazem parte da história de Portugal. Foi com elas que os portugueses saíram de seu país em busca de terras e bens materiais que necessitavam naquele momento. Então, naquele momento que eles viviam, elas foram muito importantes, foi elas que possibilitaram essa vinda, né, dos portugueses para a América. Então, para você poder observar melhor essa obra, utilize o aplicativo RA Positivo para você ler, né, esse código que você vai ter aqui do lado do azulejo. Fazendo isso, você terá acesso ao recurso lupa e poderá observar todos os detalhes dessa obra. Então faça isso e depois volte a assistir o vídeo. Nós já comentamos que o fato de falarmos português está relacionado à presença dos imigrantes portugueses aqui no Brasil. Mas será que a influência portuguesa ocorreu só na língua? Outro aspecto que foi muito influenciado pela presença portuguesa aqui no Brasil foi a religião. Os portugueses, eles eram católicos e, vindo para o Brasil, continuaram praticando o catolicismo e passaram a difundir essa religião por todo o território brasileiro. Antes da chegada dos portugueses, não se praticava o catolicismo aqui,
pois os povos nativos tinham sua própria religião. Ainda sobre a influência portuguesa na cultura brasileira, nós não podemos deixar de falar dos diversos feriados religiosos e festas religiosas que existem no nosso país. Você possivelmente já ouviu falar no feriado de Sexta-feira Santa, de Finados, que é aquele feriado em memória das pessoas que já faleceram. Na festa de São João, que acontece em vários estados no Brasil, no mês de junho. Na festa do Divino, na cidade de Pirinópolis, em Goiás, que inclusive foi registrada como Patrimônio Cultural Imaterial Brasileiro no ano de 2010. Enfim, muitos eventos que ocorrem no Brasil na atualidade são de origem portuguesa. Então, ainda na página 27 do seu livro, você poderá observar uma fotografia atual do convento e da igreja de Nossa Senhora do Carmo, situados na cidade de Olinda, em Pernambuco. Então, é essa imagem aqui, ó, que está no final da página do seu livro. Essa construção ela foi iniciada no ano de 1580 e atualmente é tombada como Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Por que colocaram essa fotografia na página, professora? Porque ela, né? Para que você perceba que a influência portuguesa está também nas coisas materiais, ou seja, coisas que nós podemos tocar, né? Nós falamos da língua, da religião, das festas, dos feriados. Tudo isso são elementos imateriais. O que é um elemento imaterial? Aquilo que você não pode tocar. E agora nós mostramos a você algo que pode ser tocado e que foi construído a pedido dos portugueses e seus descendentes há muito tempo atrás. Você consegue perceber quantos elementos de origem portuguesa existem em nosso país? Pense nisso. Nós falamos muito dos portugueses, né? Mas não foram só eles que vieram para o Brasil, claro. Pessoas de muitos países da Europa migraram para o Brasil há muito tempo. Um exemplo são os franceses e os holandeses. Aqui no Brasil, os holandeses trabalharam principalmente como produtores de açúcar. Então, a maioria deles se estabeleceu no nordeste do país, que era uma região que oferecia condições favoráveis para plantar cana-de-açúcar, né? Que é um gênero que precisa de bastante calor, né? Então, lá houve as condições propícias para produzir esse item, né? Lá, os holandeses fundaram cidades da maneira como eram construídas na Holanda. Se você olhar lá na página 28 do seu livro, você vai poder observar construções holandesas na cidade de Recife, em Pernambuco, né? Então, tá aqui, ó, uma fotografia de construções holandesas em Recife. Além dos holandeses, muitos franceses também migraram para o Brasil em busca de terras e riquezas. Uma das influências francesas na cultura brasileira ocorreu na área da alimentação. O pão francês, um dos alimentos mais consumidos pelos brasileiros. Ele é uma receita brasileira, não é francesa, é brasileira, porém com influência da culinária francesa. Como que isso aconteceu? Tentando imitar o modo como os franceses faziam o pão, os brasileiros acabaram criando um alimento totalmente novo, ou seja, tipicamente brasileiro. Para conhecer influências de outros países na cultura brasileira, você pode utilizar o aplicativo RA Positivo para você ler o código que está no final da página 28, tá? Tá aqui bem embaixo. Fazendo isso, você terá acesso a um OED, um objeto educacional digital, sobre esse assunto que a gente está conversando. Nele, você terá um mapa mundi com alguns países em destaque, tá? O mapa ele vai estar todo de uma cor só e alguns países vão estar coloridinhos. Então, assim, você vai ter que olhar com muita atenção porque tem alguns países grandes que estão coloridos e tem alguns países bem pequenininhos. Então, olha bem com atenção porque o que você vai ter que fazer? Você vai ter que tocar nesses países, só nos que estão coloridos. Quando você tocar, vai aparecer para você elementos da cultura desses países que estão presentes no Brasil. Então, é um OED bem bacana, vale a pena você acessar. Você terminando, né, esse acesso, fazendo essa atividade aí no OED, você retoma o vídeo. Agora, pensando em tudo que nós conversamos, você irá realizar as atividades 1 e 3 da seção Eu Historiador na página 29 do seu livro. Na atividade 1, você deverá pesquisar traços culturais herdados de portugueses, holandeses ou franceses no lugar onde você mora. Se necessário, peça ajuda a seus familiares para poder encontrar fontes para sua pesquisa. Como assim encontrar fontes?
Livros, jornais, revistas, geralmente os sites das prefeituras das cidades também oferecem bastante informação, né? Então pede ajuda aí para os familiares para fazer essa pesquisa. E daí após você realizar, né, você vai responder os itens A, B e C da atividade 1. Eu vou explicar brevemente para vocês o que é para ser feito em cada um. No item A, você deverá dizer que tipo de heranças culturais você encontrou por meio da sua pesquisa. Como assim, né? Como assim que tipos, né, de heranças culturais? Podem ser pratos típicos, pode ser festas, pode ser construções. Nesse momento aí da atividade, você só vai dizer que tipo de herança cultural, não precisa dizer de quem é, isso vem depois, ali no item B. Então, no item B, você deverá responder de qual grupo imigrante essas heranças culturais se originam. Lembrando que pode ser mais de um grupo, né? Pode ser que você encontre heranças culturais de variados grupos, né? Então, não precisa ser só um. No item C, você irá colar uma imagem para representar as heranças culturais encontradas. Você pode recortar de uma revista, de um jornal ou solicitar ajuda de um familiar para pesquisar na internet e imprimir. Na atividade 3, você deverá responder que motivos os portugueses, holandeses e franceses tinham em comum para migrar para o Brasil. Nós já conversamos um pouquinho sobre isso aqui, né? Pensa lá, o que eles tinham em comum, o que trouxeram eles aqui para o Brasil? Eles vieram atrás de quê? É essa resposta que você vai ter que colocar. Então faça essas atividades e depois retome o vídeo. Até aqui nós falamos sobre a vinda de europeus para o Brasil, mas não foram só eles que vieram para cá. Diferentes grupos africanos também vieram para o Brasil, entre eles os bantus e os sudaneses, e influenciaram na construção de nossa cultura. Porém, há uma diferença muito importante entre a vinda dos africanos e dos europeus. A vinda dos africanos para o Brasil foi uma migração forçada, ou seja, eles foram obrigados a migrar para o Brasil por causa da escravização imposta pelos europeus que se estabeleceram nos territórios da América do Sul. Então, isso é muito importante você ter em mente. Eles não vieram para cá porque eles quiseram, eles foram forçados a vir para cá. Mais para frente, você vai estudar esse assunto com mais detalhes, tá? Por enquanto, você vai observar na página 30 do seu livro um mapa que mostra as regiões da África de onde partiram esses africanos e os locais onde desembarcaram do Brasil, tá? Então, o mapa é esse aqui. Você vai acompanhar a flechinha, ó, de que país da África eles saíram e quais foram os estados brasileiros que eles desembarcaram, para você ter uma ideia de como que isso aconteceu, tá? Mudando um pouquinho de assunto, muito da música, da alimentação, da religião e até da maneira de falar brasileira foi se construindo com a influência dos africanos. O samba, a capoeira, o acarajé, o uso de palavras como moleque, canjica, cochilo, são apenas alguns exemplos da influência africana na construção da cultura brasileira. Aqui eu vou deixar para vocês como sugestão de atividade uma pesquisa sobre outras influências africanas em nossa cultura. Peça ajuda para algum familiar e pesquisa sobre outros pratos de origem africana, palavras, danças, influências na área da religião e em festas brasileiras. Algumas dessas festas, inclusive, são consideradas patrimônio cultural imaterial brasileiro. Então é uma pesquisa que vale a pena você fazer. Agora, você vai fazer as atividades 1 e 2 da seção Conectando Com nas páginas 30 e 31 do seu livro. A atividade 1, ela é composta pelos itens A e B. Vamos ver o que cada um desses itens pede. No item A, você deverá responder qual foi o motivo da migração de povos africanos para o Brasil, né? Isso a gente conversou, né? E frisou bastante para você. Por que esses povos vieram para cá? Como que isso aconteceu? No item B, deverá responder como que esse tipo de migração é chamado. Ele é uma migração diferente, né? E tem um nome. Então, você vai responder lá. Na atividade 2, você terá que descobrir algumas palavras de origem africana que fazem parte de nosso vocabulário. Para isso, você terá algumas dicas. Com certeza, se você dedicar bastante atenção ali, você vai conseguir. Então, faça essas atividades e depois retome o vídeo.
Agora, você vai abrir o seu livro de atividades na página 79 e vai fazer a atividade 4. Nela, você irá observar imagens de imigrantes que vieram para o Brasil. Quem que foi ilustrado aqui no caso da atividade? Os holandeses, os portugueses e os iorubás, que são africanos. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que ligar cada uma das imagens ao motivo que fez com que esses povos viessem aqui para o Brasil, né? Então, só vai, né, fazer uma flechinha do grupo de imigrantes para o motivo que os trouxe para cá. Faça essa atividade e volte a assistir o vídeo. Agora, para finalizar seus estudos sobre esse assunto, você vai lá para o site do Positivo On e vai acessar a trilha da unidade 2. Você não vai fazer a trilha inteira. O que você vai fazer? A sondagem e as questões 1, 2 e 3 da avaliação. Os outros itens da trilha ficarão para a próxima videoaula. Então, aluno, aluna, por hoje é isso. Eu espero que tenham gostado do nosso encontro. Desejo bons estudos para vocês durante a semana e em breve nós nos encontramos.